Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Eu neste momento tenho apenas a apresentar estes senhores que estão aqui, estas pessoas que vieram de tão longe, dois grandes astrólogos brasileiros e as pessoas do grupo Aspas, que vocês sabem, devem conhecer, ouviram falar, vão pelo menos saber através de uma das pessoas que vai explicar o que é o grupo, um grupo de astrólogos, português, e eu gosto muito, pessoalmente, estamos na era, de facto, da solidariedade e da fraternidade. Não estamos, mas digamos, esperamos que possamos vir a estar. Estamos na crise que nos vai mudar à época da fraternidade e penso que as pessoas devem, de facto, cooperar e partilhar, sobretudo quando têm projetos comuns, que é o caso da astrologia. E hoje é a primeira vez que o Kiran partilha com um grupo de astrologia um projeto comum, que é estarmos aqui e na presença destes dois astrólogos, grandes astrólogos brasileiros. Portanto, a minha Venza Balança sente-se muito satisfeita com isso. Portanto, espero que vocês gostem, que corra tudo bem. Ainda por cima, improvisámos um bocadinho, isto se chama vagamente mesa redonda, não é redonda nem a mesa, e não sei bem como vai ser, mas cada um irá dizer o que tiver a dizer e tem com certeza coisas importantes a dizer sobre este ano que está a correr e tudo o que está a acontecer no mundo nesta altura. Portanto, não há ninguém que não tenha, a quem não esteja já a doer um bocadinho a crise planetária contemporânea, que é realmente pesada e é pesada para toda a gente, e vamos hoje ser um bocadinho mais esclarecidos sobre o que é que se está realmente a passar no mundo. Está o Luís Resina, que foi fundador do Kiran e que é astrólogo do Kiran, que teve um tempo ausente, mas que eu tenho o prazer também de cá o ter este ano outra vez, e está aqui connosco, e está, peço desculpa eu ter que estar a ler os vossos nomes. Tenho medo de enganar. Portanto, vamos começar pela Márcia Matos, que é uma grande astróloga brasileira, que teve a dar hoje aqui uma aula muito interessante sobre a astrocartografia, sobre, digamos, a astrologia espacial, se assim se pode dizer. Temos a Sra. Luísa Azarro, que eu conheço já há muito tempo também, e que está ligada a Aspas, a este grupo Aspas. Temos a Isabel Guimarães, que é quem dirige este grupo Aspas, e temos um astrólogo brasileiro, que é o Carlos Holanda, que também veio e fez o gosto também de atravessar o oceano para vir ter connosco. E pronto, parece-me que já estão todos. E agradeço a vossa presença e a vossa também. Muito obrigada. Nós estamos aqui a celebrar o equinócio. Estamos aqui a celebrar. Eu falo bastante alto. Tenho 6 netos. Estamos aqui a celebrar o equinócio e queria apresentar primeiro a Isabel Guimarães, que é a presidente da Associação Portuguesa de Astrologia, porque esta associação é muito recente, tem 2 anos e veio ao público também numa primavera. Portanto, vamos falar da primavera de 2012. Isabel. Obrigada, Luísa. E depois das outras. Eu também falo muito alto, mas estou cansada e vou usar o mesmo microfone. Obrigada, Maria Flávia. Antes de tudo, queria agradecer a vocês todos por estarem aqui presentes. Queria agradecer este enorme carinho e esta recepção feita para Maria Flávia. Como sabem, a fundadora, juntamente com o Luís Resina, da Astrologia em Portugal. Portanto, um nome que irá ficar e será um marco na história da astrologia portuguesa, para além de fronteiras, para além de Portugal. Portanto, devemos muito à Maria Flávia e ao Luís Resina e à criação deste primeiro centro português de astrologia em Portugal, que veio abrir ao público em geral o que é a astrologia, para que serve a astrologia. Eu comecei a estudar astrologia há 13 anos. A Maria Flávia foi uma das minhas orientadoras também, para ela não saiba, mas acho que ela não deve saber que há muita gente, muita gente mesmo que com certeza que ela sabe, mas muita gente que a segue e que seguia pelas suas orientações. E de facto o meu grande sonho, quando eu comecei a estudar no Porto, portanto eu nasci no Porto, sou tripeira, o meu grande sonho sempre foi conseguir partilhar os saberes astrológicos com outros colegas. Lá em cima no Porto, há 13 anos atrás, que ainda hoje ainda é um pouco essa realidade, mas já muito, muito mais evoluída, não tínhamos como estudar astrologia, portanto não tínhamos colegas, não havia quase astrologia no Porto, tudo era concentrado aqui em Lisboa,
E na altura havia a Astroleitiva, que é uma escola online brasileira, onde tive o prazer e a honra de ter o professor Carlos Holanda como meu professor, e passado 13 anos eu tenho o orgulho de ter sido convidada para pertencer ao 6º Simpósio Internacional de Astrologia no Rio de Janeiro, por ele mesmo. Ele não sabia que tinha sido meu professor. Então, ao longo destes anos, como bom ascendente de Balança, ao longo destes anos, o meu sonho sempre foi partilhar saberes, porque eu acredito que aquilo que eu sei, partilhando com vocês, alguém me vai ensinar. E acho que a vida é uma troca exatamente nesse sentido: aprender, ensinar, aprender a ensinar, e juntos fazemos a diferença. Este é o slogan, esta é a frase da primeira Associação Portuguesa de Astrologia em Portugal, ao qual eu fundei e me tornei a presidente, obviamente, também. Há 2 anos começamos com um sonho de conseguir que os astrólogos, como a minha querida colega e amiga Luísa Zacote, falamos num destes webinars que fizemos online, de que o astrólogo não pode viver numa ilha, porque ele é muito sábio para estar sozinho numa ilha, portanto ele tem que partilhar e ele tem que evoluir. Então foi neste sentido que a Aspas nasceu, com a missão principal de poder termos esta partilha de saberes. Temos membros efetivos, que são astrólogos profissionais, e temos também membros estudantes. É muito importante os membros estudantes sentirem-se ligados, apoiados e poderem ter uma associação, uma instituição que lhes dê continuidade, como aqui no Kiran, em que eles continuam, são apoiados por este... Está lá o trabalho. Não está? Não puseste? Não, está com acesso negado de novo. Aí está acesso negado? Me dá o pendrive. Nós salvamos com outro nome, mas continua com o mesmo problema. Nós queríamos mostrar a carta da Aspas. Exato. Que aparentemente não está tem a ser problema. difícil. Isso não é Razões problema. técnicas. Não é problema nenhum. Pode botar É uma aqui. carta... Me dê os dados. 24 de março 24, 03. 2012, às 10 da manhã, no Porto. Bom, a Aspas começou então a criar estas sinergias. Começamos, obviamente, de forma, como vocês estão a ver, nós temos ali... Como? Sim, exatamente. Não, em aquário, temos uma edição em aquário, e depois temos o Mercúrio, o Sol, o Urano e a Lua nos grupos, nas associações. Bom, eu não vou esticar muito, muitos colegas para falar, eu apenas queria muito que vocês conhecessem a associação, o que nós estamos a fazer. Criamos um calendário, porque nós acreditamos muito nos projetos dos nossos membros, e a Patrícia Barbosa, que eu tenho o prazer de a ter aqui presente, através da ponte criada pelo João Medeiros. Quando fui à Itália, vi vários trabalhos que a Luísa tinha, principalmente um calendário de efemérides americano, e disse, por que não criarmos o primeiro calendário de efemérides de 2014 em português. Então, a Patrícia Barbosa, juntamente comigo, fizemos um calendário que tem toda a legenda em termos de utilização e que nos dá todas as efemérides, com as luas, com os planetas retrógrados, estacionários, diretos, eclipses, grau, hora. Foi um trabalho que nos custou muito, mas foi feito com muito amor, com muito carinho, e que já agora tenho o prazer de oferecer à Maria Flávia, em nome meu e da Patrícia Barbosa. Criamos esta parceria porque é isso que nós fazemos: criamos parcerias, unimos esforços para levar ao público em geral e a todos o que é a astrologia e para que serve. Neste universo de 2 anos, a Aspas conseguiu até agora 135 membros, dos quais também membros estudantes. Estamos com um programa em direto no Porto Canal todos os dias, de segunda a sexta, a levar a astrologia. Fizemos um jornal, que é o jornal 4 Estações, que sai em cada estação. São os artigos realizados pelos membros da própria Aspas, onde a nossa diretora editorial é Luísa Zacote, eu sou a diretora de jornal, gráfica, designer, etc., faz parte, e que está no site da associação, que é www.associaçãoportuguesadeastrologia.com, onde nós temos o nosso jornal gratuito digital.
Neste universo todo temos criado vários webinars, temos juntado muitos colegas, temos divulgado todo o trabalho de qualidade em termos de os nossos astrólogos. Todas as atividades são publicadas no nosso site, no nosso blog e no nosso Facebook, onde já contamos com, em 2 anos, 2.080 gostos, não é mau, às vezes os gostos não querem dizer nada, mas de qualquer forma já estamos a crescer, e uma das coisas mais importantes que temos criado são os pontos, as ligações entre Portugal e Brasil, entre os colegas. Começamos a ver cada vez mais colegas astrólogos a partilharem o trabalho dos colegas astrólogos. Isso é enriquecedor. Tenho o prazer de ter connosco também, como conselheiros da direção, o Luís Resina, a Luísa e o João Medeiros, que me têm ajudado também, e a todos nós, a levar até todos a astrologia. Criamos este ano também, devido ao que eu levei ao simpósio do Brasil, a astrologia infantil, que cada vez mais está a ser desenvolvida. Criamos pela primeira vez um livro direcionado para crianças, que é a história da astrologia, que é o Tomé Descobre a Astrologia. Foi uma história que veio inspirá-la, que é o carinho e a necessidade de termos também de levar até às crianças o que é a astrologia e levá-las elas a olharem para os céus e não estarem sempre com o dedo nos iPads e nos iPhones. Este livro foi lançado na Biblioteca Municipal de Matosinhos, onde tivemos a honra de ter 140 crianças, e foi um impacto tão grande sentir o quanto as crianças adoram a astrologia, uma coisa incrível. A seguir, ele foi lançado no Brasil, na Escola Regulus, e também no Sinares, quando nós criamos o simpósio, o livro subiu. Ele pousou para vender e de repente desapareceu, acabou muito rápido. Para além de tudo isto, temos desenvolvido o que nós pretendemos como associação não é certificar ninguém, nem dizer quem é bom, quem é mau, porque isso não existe. No meu ponto de vista, o que existe são saberes que cada um, com o seu próprio desenvolvimento pessoal e sua experiência pessoal, vai desenvolvendo e vai levando o seu saber. É esse saber que nós queremos levar a todos. E assim sendo, passo a palavra agora para a Luísa. Obrigada. Podem ver no mapa a belíssima Casa 11, toda refletida naquilo que a Isabel disse. Portanto, foi aquela energia de carneiro, com os brasileiros áreos aqui presentes, que nos tem levado. E também aquele maravilhoso nó lunar norte em Sagitário. Isto foi a primavera de há 2 anos e que deu um impulso enorme, e agora 2 anos depois estamos hoje, no dia em que começa a primavera de 2014, com um mapa bastante mais forte, com bastante mais tensões. E sobre estas tensões e tudo o que esta primavera quente promete, eu passo a palavra ao Carlos Holanda. Boa noite, agora sim. Vou ter que falar um pouquinho em pé, porque eu estou controlando a apresentação de computador aqui, que é o meu computador que ficou aqui, tá? Se tiver alguma dificuldade de entender o meu português, por favor, levantem o braço que eu mudo a palavra. Eu estou um pouquinho rouco. Eu estou um pouquinho... Melhorou? Eu estou um pouquinho rouco também, porque eu acabei de dar um curso no Porto e andei meio bombardeado por causa do vinho português, que é muito, muito bom. E a gente não percebe que está bebendo muito, né? Mas tudo bem. Aproveitando aqui o gancho que a Isabel colocou com o mapa da Aspas, eu estou até muito contente porque esse mapa parece ativar muitos pontos do meu próprio, né? Eu tenho o Sol em cima do Urano e o Sol da Aspas, o meu meio do céu é colado no ascendente da Aspas, e é bom saber que o descendente, que são as parcerias da Aspas, somos nós estrangeiros também, né? Nós somos parceiros com mais facilidade, com bastante facilidade. É muito gostoso saber isso, né? Mas, antes de qualquer coisa, colocar aqui o mapa do que está acontecendo no céu no equinócio. Isso aqui é o mapa do Brasil com o eclipse do dia 29, vou passar para outros. Aqui. Esse aqui. Está com 0 grau
0,4 diárias. O sol está na 9. Isso aqui não é o equinócio. Só um instante que eu vou botar aqui. O sol está na 9. O equinócio aqui. É esse aqui. Não, é isso mesmo. 20 de março, 14 horas. Vou botar 20 aqui. de março, às 15h38, é o que está. Dá 14 horas em Brasília? Dá, 14 Vamos retificar aqui. Que o sol fica 9. Vou botar aqui como retificação. Aí fica o Plutão. Dá 14 horas? 14 horas. 00. Até assim não vai ter. Pronto. Você tem que Plutão lá, né? Pois é. Meu projeto não era bem falar do mapa do equinócio, não, porque eu vou fazer, na verdade, uma comparação entre os ciclos atuais, o mapa do Brasil e as questões que o mundo sofre com essas posições. E aqui, no caso, para que é o que funciona, o que o mapa do equinócio mostra de fato? Ele é a semente do ano inteiro, ele é o processo que vai dar o ponto de partida para tudo que vai ocorrer logo em seguida. Até aí é senso comum, é ponto comum. Esse mapa está tirado para Brasília com o ascendente em Câncer, com o Sol na nona casa. Ora, nada que acontece no universo, eu não sei se todos concordam, mas nada que acontece no universo acontece de maneira exatamente estanque, não é de uma vez só, é todo um processo gradativo. Eu não sei se todos já perceberam, e o Brasil ele não vem ganhando terreno ontem, não é? O Brasil não vem ganhando terreno, ganhando uma projeção internacional do dia para o outro. Tá? O que acontece é que esse mapa está mostrando um reforço deste mesmo processo. Por que será, né? Porque vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas em 2016, e uma das grandes questões que vem sendo colocadas no país inteiro ao longo de toda a organização, ou melhor dizendo, de toda a desorganização. Vocês podem pensar muito que o Brasil está uma maravilha, né? Quem vê de fora pela televisão acha que o Brasil está num franco desenvolvimento, é uma coisa maravilhosa. Não é bem assim, não é bem assim. Aliás, é bem ao contrário. Há uma complicação muito grande com o processo organizacional. Nós não temos estrutura para receber a multidão imensa de pessoas que vai chegar lá por causa dos jogos, por causa dos eventos internacionais. Esse mapa aqui, ele está mostrando, está vendo um grande trígono, né? Todo mundo aqui conhece o grande trígono, um grande trígono com Júpiter, Saturno, Netuno, eu até incluo o Quirón também na interpretação, porque é uma boa expectativa que nós podemos ter com relação ao crescimento da imagem do país, do que o país pode oferecer ao mundo e tudo mais. Mas o que vai acontecer aqui? A quadratura em T de Júpiter, Urano, Plutão, muito próxima aos ângulos, já pressupõe uma crise, isso sem contar o Marte em Libra, já pressupõe uma crise severa que vai acontecer da seguinte maneira. Eu aqui já projetei, agora sim, esse é o mapa que eu tinha planejado mostrar. Eu aqui já projetei o mapa do eclipse de 29 de abril, quando Marte vai retrogradar até o 11º grau, 12º grau de Libra. Isso projetado no mapa do Brasil, claro que para vocês não interessa só o Brasil, eu vou falar também sobre o resto do mundo. Mas projetado sobre o mapa do Brasil, vejam, se a gente considerar isoladamente Júpiter transitando pela quinta casa de um país, nós podemos levantar a hipótese de que esportes, educação, lazer, cultura vão crescer exponencialmente. Concordam comigo? Pois é, essa possibilidade é uma possibilidade real. Acontece que está sob aquela tensão violentíssima, e essa tensão violentíssima pode fazer com que toda uma estratégia de divertimento, toda uma estratégia de educação, de harmonização, sem conflito, dê com os burros na água. Tá? É justamente isso. E há algo interessantíssimo nessa quadratura, porque eu não sei se todos perceberam ou
pensam a astrologia da mesma forma, mas a astrologia tem algo interessantíssimo, que é a sua literalidade. Ela não atrabalha, ela não atinge apenas as interpretações pelo modo conotativo. Não é isto, mas não apenas isto. Tem a parte literal. Marte transitando em Libra, no meio desta tensão tão forte, tá? O simples fato de ele estar em Libra, nós já estamos vendo conflitos um atrás do outro no resto do mundo. Crimeia, Ucrânia, isso é só a pontinha do iceberg. Quando chegar em abril, a coisa tende a esquentar muito mais. Qualquer ponto que estiver como aquela corda que tem a corrente que tem o elo mais fraco, né, que tem a maior possibilidade de explodir algum conflito, é ali que irá explodir. Isso pode acontecer num país, pode acontecer num estado, numa cidade ou num bairro, depende de quem está mais sujeito a receber aquela característica. E Marte em Libra tem um quê muito curioso, porque ele está em exílio, tá? Ele está num ponto de fraqueza teórica, né, do planeta. E alguém aqui já reparou que nos últimos meses, ele vai permanecer ali até julho, nos últimos meses, vocês tentaram fazer alguma coisa sozinhos? Quem tentou fazer alguma coisa sozinho sem pedir ajuda a ninguém? Conseguiu fazer com facilidade? Alguém? Quem conseguiu, por favor, levanta o braço. Eu duvido. Tentei, mas não consegui. Não consegue. Você conseguiu? Está fazendo sozinho? Uma pessoa, cerca de 100? Você conseguiu? Eu acho que sim. É? O que, por exemplo, você conseguiu? É que eu ganhei e fui embora para a Índia sozinha. O que você fez? Fui viajar. Foi viajar sozinha. Mas você deixou alguém aqui, não foi? Diga? Você deixou alguém aqui. Ah, sim. Se você falou, olha, você não vai comigo. Comigo não, vou sozinho. Tá? Você teve que provocar um afastamento de alguém. Correto? Toda vez. Isso, obrigado, porque você deu, deixa aproximadamente, o pior da crise para Portugal vai começar a diminuir, vai pelo menos parar. Os jovens vão começar a parar de fugir daqui. O que já é que alívio. Mas não acaba de uma vez. Né? Na natureza nada é estranho, nem mesmo isso. Então esse aqui é o eclipse de 29 de abril para a localidade, para as coordenadas de Brasília, acontecendo com o ascendente em Peixes, com o Sol e a Lua na casa 2, o Mercúrio junto, e com Plutão na 10ª casa. Bom, em termos de política, 10ª casa, Júpiter na casa 4, quem for daqui ou de qualquer outra parte do mundo para o Rio de Janeiro, não precisa nem ser outro lugar, pode ser só o Rio de Janeiro, for para lá para o Rio de Janeiro, tentar alugar um apartamento, é melhor se preparar para vender todas as suas posses, porque os aluguéis aumentam numa proporção de 400% aproximadamente. Tá? Apartamentos que você compra por 100 mil reais, hoje valem 400, 500 mil reais. É uma coisa absurda. Vocês não têm ideia, isso aqui é inflação. E está dentro dessa quadratura. No meio desse eclipse, esse negócio pode também explodir, pode ter crise no sistema imobiliário. O mapa está tirado para Brasília. Em outra localidade seria outra coisa. Tá? Plutão na 10ª casa, sobre essa quadratura, tudo em pontos de cardinalidade. Olha, também não soa como a presidenta, ela gosta de ser chamada de presidenta. Né? A presidenta de uma UCF ser deposta, nem coisa do tipo, mas a popularidade dela já está caindo. É uma decepção muito grande, que muita gente tem. Não que ela seja boa ou ruim, a decepção. Isso aqui significa justamente a decepção com uma estrutura mal colocada, com uma promessa feita e não cumprida. Essas possibilidades elas são terrivelmente sólidas. E o ascendente em Peixes com o Quirón, muito próximo. O Quirón é um planeta maravilhoso, é um planetoide, ninguém sabe exatamente o que é o Quirón. A gente quer saber, mas a gente não... Eu não sei se aqui no Quirón todo mundo tem uma ideia melhor, mas eu estudo ele há muito tempo e até hoje ninguém descobriu o que ele é exatamente. Eu gosto de chamá-lo de planetoide. Ele está em cima do ascendente. O Quirón aliás, o dia que descobrirem onde está o avião da Malásia que sumiu, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? Mas se o dia que descobrirem, vocês podem elencar o momento em que ele partiu, vocês vão ver que o Quirón, ele está, se houve um acidente de fato, se houve uma tragédia horrorosa, o Quirón estará fortíssimo.
o Quirón estará fortíssimo. O atentado às Torres Gêmeas não é só Plutão e Urano que se encontram em oposição no mapa dos Estados Unidos em pontos angulares. O Quirón também está envolvido nos mesmos lugares. Tá? Ele se encontra no meio de processos extremamente dolorosos. Eu dei essa pequena volta, meio grande, para colocar o seguinte: Quirón está em cima de um ponto importantíssimo do mapa de eclipse, voltado para a capital do país. A gente pode cogitar uma possibilidade de um sistema de saúde, entre outras coisas, um sistema de saúde e um sistema de ensino, que são dois pontos fundamentais na interpretação desse fator. Quirón mexe justamente com isso, em termos coletivos, sistema de ensino, sistema de saúde, processos de aprendizado híbrido, aprender duas coisas diferentes, completamente diferentes entre si. Isso entra em crise. Isso entra em crise, mesmo eles estando sob esse trígono maravilhoso, com Saturno, com Júpiter, mesmo isso. Tá? O Quirón colocado numa situação dessa, em termos coletivos, é uma crise severa o suficiente para mandar embora profissionais dessas áreas, eles saírem do emprego. Parece que as minhas perspectivas são bastante sombrias, né? Mas é que tudo tem jeito aqui. No meio dessa quadratura horrorosa, as coisas são também literais. A quadratura pode ser uma maravilha, mas também pode ser horrorosa mesmo. Você pode, no meio de uma quadratura, se acidentar. Você está falando do Brasil? Isto é Brasil. Brasil. A nossa ideia era falar do Brasil, uma visão mais alargada de todo o mundo, com a Márcia, e vocês levarem qualquer coisa da nossa terra. Primeiro, fazemos uma homenagem aos visitantes, olhamos para o mundo com um bocadinho de favor e depois acabamos com a nossa terra, que é o que nos interessa realmente, porque é aqui que nós vivemos. Um bocadinho de pavor, né? Um bocadinho de favor, que agora vai passar. Um bocadinho de pavor. Eu espero não assustar muito vocês, mas é porque eu gosto de interpretar o pior primeiro para depois dar o melhor, e a pessoa sai feliz, né? E tem o melhor também, né? Apesar de ter esses processos, é um processo de reeducação. Esse mesmo fator que é crítico aqui, que mostra que está dentro de um grande trígono, e afinal ele está dentro de um grande trígono, que é uma coisa extremamente desejável, só que é desejável para quem gosta de trabalhar, né? E quem não gosta de trabalhar, o negócio vai ficar só bonzinho. Então é um processo de reeducação de hábitos. Essas crises, essas tensões tão violentas, tão duras sobre a cultura do país, que podem reverberar para os países vizinhos e que podem reverberar até em situações para estrangeiros que visitam o país, é um processo até positivo. Ou você muda na marra, ou vai dar um problema cada vez mais sério. Então aquela imagem de maravilha, do país das maravilhas que está crescendo, onde você pode conseguir tudo que você quer, vai cair aquela máscara. Tá? E essa máscara, na melhor das hipóteses, vai fazer com que as pessoas realmente trabalhem para que o país seja bom de fato. Tá? Obrigada. Eu queria dizer a todos que o Carlos, se gostaram do estilo da apresentação dele, vai fazer aqui um seminário no sábado. Carlos, você quer explicar um pouco o que é que você vai fazer no seu seminário, enquanto eu ligo o meu computador? Deixa eu tirar isso daqui primeiro. É preciso da fio. Bom, sábado agora, às 10 horas, né? Às 10 horas da manhã, vai haver esse curso, que é o Planeamento Astrológico Mensal, que é basicamente um estudo sobre o modo como os planetas rápidos, incluindo aqui o Sol e Lua, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, como esses planetas rápidos representam situações que você pode, sobre as quais você pode, digamos assim, surfar. Você pode pegar a onda que esses planetas representam, os significados que eles representam, as circunstâncias literais que eles representam e planejar os passos que você vai dar. Como, por exemplo, eu não demonstrei essa situação que Marte em Libra, não adianta muito você fazer muito esforço individual, ou você arruma um parceiro e aguenta o mau humor dele para fazer com que o seu projeto ande para frente, ou você não vai fazer, você não vai ter força para isso. É coletivamente impossível você ter força, a mesma potência de ação, de pensamento, de desejo para levar a cabo uma coisa com o Marte em exílio do que com o Marte em Áries ou o Marte em Escorpião.
dificilmente você vai conseguir ter uma rapidez de aprendizado igual. Não é que você não vai ter a capacidade de aprendizado em outras épocas, não. Mas dificilmente você vai ter a mesma velocidade, a mesma clareza quando o Mercúrio não estiver em Gêmeos ou em Virgem, ou até em Aquário. Tá? É muito mais fácil você planejar, fazer uma prova para um concurso, quando a Lua está passando nesses signos intelectuais. É muito mais fácil quando você se utiliza de técnicas de astrologia horária e de astrologia eletiva junto com esses outros fatores. E é ainda mais fácil quando você faz você traça um paralelo entre os movimentos de planetas rápidos e os grandes ciclos como esses que a gente estava observando agora, né, das grandes quadraturas, dos grandes trígonos. Você traça um paralelo disso, de uma coisa com a outra, os seus passos vão ser muito mais firmes. Você não vai dominar tudo, mas você vai ter pelo menos um controle estratégico do que você pode fazer com mais eficácia. É isso que o curso vai fazer. Ele vai dar, inclusive, ferramentas comportamentais e atitudinais para aproveitar melhor a onda. E ele tem razão. Tem razão. Sabe do que fala. Porque eu, por acaso, tinha a carta do voo da Malaysian Airlines que desapareceu e Quiron está conjunto a Neptuno, ao Sol e ao fundo do céu. Ele sabe. Pronto. E agora vou passar a palavra à Márcia e estar aqui a apoiá-la com os mapas que ela precisar. E vou tirar o mapa da Malaysian Airlines, mas é significativo. Quiron estava presente. Tá? E no fundo do céu, com Neptuno e o Sol, não há brincadeira. O mapa do Brasil. Se eu ponho o mapa do Brasil? Claro. Brasil. Ah, não é isto que você gosta. Aí, isto não é o que você gosta. É o 22 de Aquário. Eu saio 22 de Aquário, não sei para onde é que ele foi. Espera um pouco. Bom. Isso. Eu emendei, mas não sei onde é que está. Não. Não. Este é um mapa que eu uso, que é obviamente errado. 22 de Aquário. Tá bom. Espera. Tá. Depois. E 16, né? 4 e 14, não é? 4 e 16, O Brasil é 4 e 15. 4 e 10 para dar o grau. 4 e 10? 4 e 10. 4 e 10. Fazer uma cobertura. Ok. Me ajuda? Não. Não está a querer ficar no Brasil como eles... Está aqui. Pronto, aqui está. Então, só para finalizar, um pouquinho mais sobre o Brasil. Nós temos um aspecto bem importante acontecendo por trânsito sobre o mapa do Brasil, que é o Netuno, o trânsito, fazendo uma quadratura Júpiter-Lua, a casa 4 do Brasil. Por isso que eu brinquei no meu workshop hoje à tarde, dizendo assim que os estádios de futebol não vão ficar prontos a tempo, as obras não vão ficar prontas a tempo, e tomara que não fiquem. Porque a ideia é justamente de você ter um Júpiter-Lua na casa 4, levando uma quadratura de Netuno, indicando que não está sólido.
não está firme, não está garantido o bom acabamento, a boa base, a boa fundação dessas obras, é melhor que interdito que não entreguem, para que a gente não assista as coisas caindo. Ok? Então, isso é... Ou então, uma outra possibilidade óbvia é um superfaturamento dessas obras, que podiam sair por 100 tostões e estão saindo por muitos bilhões. Isso é outra leitura de um Netuno quadrado Júpiter-Lua numa fase de obras grandiosas, por todos esses motivos que a gente já, da Copa, da Olimpíadas, etc. Obras caras e mal feitas, né? Por causa do Netuno. E, finalmente, você pode pensar o Júpiter-Lua na casa 4, você está falando em povo, massa, né? O público, né? E o Netuno quadrado Júpiter-Lua fala de uma decepção, de uma desilusão. Vai lá. Pois é. Assim, então, esse público tendo decepção, desilusão, desencantamento, desapontamentos, né? Quer dizer, você tem hoje um país bem mais desacreditado, desapontado, desiludido do que vinha alguns anos atrás. Com a situação do país, com a corrupção, com uma infraestrutura básica ruim, etc. Então, apesar, a gente está num ano de Copa do Mundo, de eventos grandiosos e de uma eleição para presidente, para outros cargos também, em meio a esta quadratura Netuno-Júpiter-Lua. Então, eu não acredito que haja toda esta adesão da população, mesmo das classes mais baixas, à atual liderança governamental. Eu acho que vamos dizer assim, há uma crença de que a população de poder aquisitivo mais baixa, que teria sido favorecido por esse atual governo, esteja contente. Esse Netuno aqui está dizendo, não sei se tem esse grau de adesão, esse grau de convergência de sentimentos positivos e favoráveis em relação ao atual governo. Na época das eleições para presidente, nós vamos ter o Saturno em cima do meio do céu do mapa do Brasil, no grau exato, bem na época da eleição. Então, eu acho que vai ser assim, um teste bem duro para o atual governo, porque se nós normais, quando passamos por Saturno em cima do meio do céu, se a gente não é um bom funcionário, a gente perde emprego. Isso é com gente normal. Eu não sei por que seria diferente, porque eu ocupo a cargo de tanta responsabilidade. Então, eu acho que vai haver um grau alto de desaprovação nas próximas eleições. Pode até haver uma vitória do atual governo, mas com margens, como foi na Venezuela, com margens muito, muito baixas de diferença. Ok? Do Brasil. Como? Eleições são em outubro para presidente. A Dilma, né? Até a Lula. Que passou. Agora eu quero o equinócio do Brasil. E depois a gente vai entrar no mundo, só para mostrar o equinócio do Brasil, tá? Bom, o que nós temos aqui? O Sol na casa 9, que o Carlos falou muito bem da projeção do Brasil no cenário internacional, bem visto no mercado, aliás, mais bem visto lá fora do que lá dentro. Bem vendido, né, internacionalmente, o marketing é muito bom. Mas podemos pensar também, com o Sol na casa 9, o Brasil com algum tipo de ingerência importante sobre questões internacionais graves, significativas. Temos outra coisa importante com esse Urano
fazendo parte dessa grande quadratura, atualmente está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil, não sei se a imprensa internacional divulgou com ênfase que teve, que foi um embate muito sério que o poder judiciário recentemente atravessou, porque o poder judiciário conseguiu condenar e levar à cadeia os versaleiros, ou seja, políticos corruptos. Isso no Brasil é um fato histórico, né? Que sejam penalizados e punidos governantes, figuras expoentes do cenário político, condenados por um julgamento e presos, né? Parecia uma vitória. Isso está sendo desmontado. Está sendo desmontado e aqueles acusados estão conseguindo se safar de novo. Vocês acreditam? Tudo de novo. Entendeu? Então, o que parecia uma vitória, assim, exemplar, está sendo comido, corroído dentro do próprio sistema judiciário, porque é o próprio Tribunal Superior que está liberando esses caras novos. Né? Isso é interessante se você vê um Sol na 9, a casa 9 em astrologia mundial está ligada ao poder judiciário, e Urano, essa crise, essa tensão entre as forças mais progressistas e as forças de sempre que tentam mandar no jogo. Ok? Bom, agora, a boa notícia. O fundo do céu, a casa 4, em astrologia mundial, é a oposição. O meio do céu é a situação. É quem está ocupando, quem está no cargo. O fundo do céu é a oposição. Que até então, no Brasil, tem sido muda. Aí nós temos um Marte aqui, nó do norte, no fundo do céu. Acho que tem fôlego. A partir do equinócio, essa oposição começa a ganhar fôlego, voz ativa, dinamismo, tá? De qualquer maneira, agora eu vou entrar na parte toda do mundo, vocês vão ver quantos países que estão dentro de conflitos importantes estão com essa quadratura Júpiter, Plutão, Urano, Marte angular. Né? Vamos para os Estados Unidos. Vamos para Washington. Equinócio e Washington. Mas o Brasil não está fora, não. O Brasil está com um Plutãozão aqui, indicando que a gente tem um elemento corrosivo, né? Envenenando, pressionando, desgastando a situação, o ano do país. Você quer uma Biowheel com os Estados Unidos no meio? Não, só o equinócio. O equinócio da América. O equinócio da América está este. Está aqui. Porque você vê que o Brasil também está com Plutão aqui. Pois, mas quando se vê com a carta dos Estados Unidos, vê-se 13. Eu vou chegar lá, já. Quero ver o 13. Número 13. Tem que jogar no 13. Eu posso jogar nos dois, posso pôr os Estados Unidos com isso? Pode. Põe lá. Vocês estão vendo aqui a tensão. É porque em abril, no final de abril, vai ocorrer essa grande quadratura no céu, Júpiter, esse grande quadrado no céu, esse grande desenho, né? Júpiter, Urano, Plutão e Marte, todos no grau 13. Tá? Em cima do meu Sol, por acaso. Nos Estados Unidos e meu. E nós estamos em comum. Mas, enfim, aqui. Esse aqui, o interno, é o mapa dos Estados Unidos, tá? Dos Estados Unidos e o outro é o equinócio. O outro é o equinócio. Então, nós estamos vendo, né, o Júpiter, Plutão, tudo em cima do grau 13 dos Estados Unidos, né? Urano, ainda não está em abril, que vai estar tudo no grau 13, mas não importa, já está mostrando aqui. O Plutão, Urano, o Júpiter e o Marte. O Marte ainda está fora do grau 13, tá? Mas vamos chegar lá. Agora eu queria o equinócio mesmo para a América, o equinócio puro.
Aqui, aí que eu vou ver a angularidade, olha. Júpiter no descendente, desculpa, Plutão no descendente, Júpiter no ascendente, Marte aqui embaixo e Urano na casa 10, no meio do céu. Esse aqui é o seu oponente, né? Aquele que se declara contra você, Plutão. Esse aqui sou eu. Na realidade, aqui está a América, aqui está o seu adversário, Plutão. Ok? Quer dizer, quem atacará, o atacante não é a América. O atacante não é a América. Júpiter no A1, Plutão na 7. Compreende? Quem ataca não é você. Você recebe o ataque, você é provocado, né? Agora vamos para Moscou. Moscou. Então, Moscou nós temos o Plutão aqui no fundo do céu, Urano descendente, Marte na 1, Marte logo na 1 e Júpiter lá em cima, né? Então essa tensão também é angular, o Marte na 1, quer dizer, o Marte logo na 1, então eu tenho a força de agir, de atuar, e essa quadratura, o Plutão, Urano, essa tensão no mapa de Moscou. Não sei se eles estão tão coesos e convergentes assim, hein? Tanto apoio interno, né? Ok? Vamos para Kiev, da Ucrânia. Mais exato ainda, tá vendo? Ainda é mais exata essa. Júpiter no meio do céu, Urano no descendente e todo angular aqui. O que está no alto é Júpiter, né? Você vê no mapa do equinócio dos Estados Unidos, Júpiter no ascendente. Aqui é o Júpiter no meio do céu. Quer dizer, eles teriam com esse Júpiter no meio do céu mesmo, tendo essa quadratura aqui, condições de um regime legítimo, um regime próprio legítimo. Eles acabaram de depor o atual governante. Temos uma força, de qualquer maneira, de um poder legítimo. Turbulência por tudo que é lado, mas olha só, o interessante é que no mapa dos Estados Unidos é no Júpiter no ascendente. Aqui é no meio do céu. No meio do céu, o governante, o poder executivo. O Júpiter é um planeta ligado à legitimidade. Ok? O outro era Ucrânia. Não, o outro era Moscou, já falamos, Estados Unidos. É esse. Eu queria mostrar a China fora. Você tem como levantar o da China? A China não entra nisso. Não está envolvida, não está participativa, porque houveram boatos de que ela seria uma aliada à Rússia, mas ela não está nem aí. Vamos mostrar lá o equinócio para Pequim. Esses planetas pesados não estão ocupando ângulos importantes. Estão com problemas internos. Dentro do Mercúrio, no fundo do céu, problemas internos. Mas não estão... A Urano está aqui. A Urano está aqui no fundo do céu? Tá. Mas esses dois estão aqui fora. Estão com turbulências internas, tá? Ok? Que mais? O euro.
Eu trouxe de propósito aqui o mapa do euro, só para mostrar que a crise econômica da zona do euro está no final. Tá? Mais um pouquinho e acabou. O euro ele foi criado em 1º de janeiro de 99, às 0h01, Bruxelas, né? E o Sol a 10 graus 03 de Capricórnio. Está saindo. Plutão, Urano estão saindo desse grau. Então, o estrago maior, que começou há 3 anos atrás, mais ou menos, o Plutão, ele atua no grau 4, antes do grau exato. Então, isso tem mais ou menos, foi lá pelo grau 6 que começou a martelar. O Sol deles foi uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, começou a ficar mais grave. E agora está nos seus estertores. Então, acredito que a partir do ano que vem, a zona do euro, né, começa a sair das suas pressões maiores. Já entra numa fase de reconstrução e tal, mas o desafio pior, quer dizer, o declínio, né, a queda, já teria passado o seu momento mais difícil. Ok? Que mais? Para quem esteve esta tarde aqui na astrocartografia, sim, mostra lá. Ver o ingresso do Sol em astrocartografia é muito interessante. Olha lá para a gente, exatamente. Eu ponho um momentário. Não estão as linhas certas. Ok. E agora posso fazer um pouco maior sobre vários locais. Portanto, aqui, Crimeia. Vamos lá, vamos para Crimeia. A gente não tinha feito uma mapa. Ficou ao lado. Cadê Crimeia? Bom, tá bom, Crimeia. Tá. Ok, Crimeia. Cadê a Crimeia? Urano descendente. Isso aqui. Urano descendente e Plutão no fundo do céu. Em cheio sobre a Crimeia. Ok. Cadê o Moscou? Moscou está mais acima. Moscou está mais afastado. Tá. E a Ucrânia? A Ucrânia está aqui, vai acima da Crimeia. Tudo isto é essa. Yes. E a gente pensava que a zona, essa tensão dessa grande quadratura do céu viria por provocações da Coreia do Norte, do Irã, e acabou vindo realmente por conta da Moscou, na realidade, né? Forçando essa posição. Ok? O Washington está aqui. Diga. Mas o conflito iminente, né? Mas o conflito internacional iminente é esse. Crimeia, Ucrânia e tal. Agora, finalmente, para fechar, isso que a gente está falando em termos de astrologia mundial, mas também a gente pode trazer isso para a vida de cada um de nós, além de falar do coletivamente. Existe uma energia explosiva, aguardando uma oportunidade simplesmente para estourar. Isso em termos coletivos, em termos mundiais, mas em termos da vida de cada um de nós, do indivíduo de cada um de nós. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: 2 situações. Primeiro, não provoque o adversário, né? Não cutuque a fera. Não levante questões problemáticas. Quer dizer, os nervos estão à flor da pele, a energia é belicosa, a energia de explosão. Ok? Isso é um lado.
Por outro lado, as coisas saem do controle e pioram muito rapidamente. Então, se você tem um problema, uma questão, uma doença, uma dívida, não deixa para lá, não. Imediatamente assuma uma solução, assuma um controle, assuma uma iniciativa, porque muito rapidamente aquilo sai do controle. É isso que quer dizer esse céu. Um probleminha, daqui a pouco não tem mais como cuidar dele. Então, imediatamente você se predispõe a resolver. Se agrava, não subestime as questões, as crises, as adversidades que surjam, porque elas se agravam com muita facilidade. Seja um conflito com o filho, um conflito familiar, um problema de saúde, etc. A terceira coisa, que essa é a vantagem dessa grande quadratura no céu, eu acho ela bacana. Em que sentido? Não há atitude, neste atual momento do mundo, que você tome a revelia do outro que não vá ter uma reação. Então, enfiar a goela abaixo de ninguém vai dar certo. Isso nem em termos governamentais, nem em termos públicos, nem em termos individuais, nem em termos relacionais. É como se tivesse assim uma equiparação de forças. Você me empurra, eu te empurro. Então, esse jogo de força eu acho interessante. Porque justamente esses sistemas mais autoritários, ou mais unilaterais, ou as relações de domínio, ou as situações hierárquicas de cima para baixo, ou qualquer uma dessas manifestações de poder que são assim, à la Putin, né? Assim, eu faço, elas serão igualmente revidadas. Isso é Urano, Plutão, Urano. Eu farejo um elemento de poder, eu me irrito e reajo. Isso está no céu. Ainda entrou Marte, e ainda entrou Júpiter, que aumenta tudo isso, e além de aumentar tudo isso, o Júpiter ele levanta certas bandeiras de legitimidade. Tipo, você não pode fazer deste jeito assim, qualquer coisa, tá? Por cima de qualquer coisa. E temos uma questão da abundância, que é o Júpiter, que essas disputas, essas tensões estão em cima da fatia do bolo, da fatia da abundância. Então, se a abundância vai para um lado só, a outra parte vai reclamar. Então, eu acho interessante essa quadratura está no céu, ela é um desdobramento da conjunção Urano-Plutão do meados dos anos 60, que aconteceu no signo de Virgem, Urano conjunto Plutão, e todo mundo conhece o emblemático Maio de 68, que o mundo pegou fogo, né, no sentido de revoltas e manifestações. Nós estamos de novo sob esta mesma figura, só que agora é uma quadratura. Então é como se você puxar o cobertor para o seu lado, eu vou puxar o cobertor de volta para o meu lado. Então não existe um autoritarismo assim tão impune como já pode ter havido em outros momentos históricos. Então são forças brigando, né? Forças de libertação e rebeldia e expressão contra forças de hegemonia e poder e controle. Isso vale para a vida familiar, para a vida pessoal, para a vida coletiva. Ok? Então, é isso que eu queria fazer para vocês. Bom, a Márcia não nos deixou deixou-nos com umas portas abertas, deixou-nos com indicações pessoais, falamos da força da quadratura aí por vários pontos do mundo, e agora eu vou dar a palavra aos especialistas do nosso país, que é provavelmente o que lhes interessa, agora que já têm uma visão global, saber como é que vai ser estes próximos meses, o que é que esta primavera anuncia para Portugal. E vou aqui aos grandes especialistas. Maria Flávia.
foi ao Alberto. Pode-me pôr ali. Eu vou tirar aqui o meu computador. Onde é que está a função? Eu tinha trazido estes temas porque o Luís me disse que iam falar sobre o equinócio, mas como já falaram muito, eu acho que eu vou passar, porque não tenho que dizer tanta coisa. Como é que eu vou seguir? Este é o tema de Portugal, eu vou guardar para o fim, com a cruz. Agora, vemos aqui a grande cruz cardeal, ela começa, ou melhor, ela faz-se sentir pela primeira vez com a lua nova de janeiro de 2014. Eu achei logo que era uma lua nova muito extraordinária, porque é muito explosiva, não é? É a lua nova ao pé de Plutão, ao pé de Mercúrio, em Capricórnio, não é? A fazer já a cruz, não está completamente. Portanto, isto já é como um prenúncio do que vai ser o ano todo de 2014, que de facto começa verdadeiramente a ser com o equinócio que eles já anunciaram. Agora, eu vou um bocadinho mais para a frente e vou mostrar a cruz de quando elas estiveram a falar de abril, de fim de abril, que é de 21 de abril a 23 de abril. Portanto, temos a grande cruz. Esta cruz é uma cruz poderosíssima, para já em signos cardeais. Os signos cardeais são signos que começam e fecham grandes ciclos, e o Urano é o regente hierárquico de Carneiro, o que significa que ele tem uma função ainda mais poderosa sobre o coletivo, sobre tudo o que é sociedade. Urano é o planeta que rege a liberdade, que rege o sétimo raio, que rege a ordem, a compreensão da ordem, que rege a intenção, digamos, divina da criação, que é realmente a evolução, toda a evolução. Portanto, quando ele aparece, é para reformular, é para revolucionar, é para criar um grande impulso de transformação da sociedade como ela se encontra, obviamente. Ora, essa crise
Plutão em Capricórnio, a propor uma reestruturação total, uma morte e uma restauração das estruturas sociais como elas se encontram. Ela vai passar por uma enorme tensão de 2008, foi quando Plutão entrou em Capricórnio, caiu a Bolsa. Eu já dizia há muito tempo, e a astrologia dizia há muito tempo, que quando Plutão entrasse em Capricórnio, tudo começava a abanar do ponto de vista de estruturas sociais. Como o mais frágil era a economia e o mais virtual, obviamente, foi a Bolsa que caiu, e está em quadratura a Urano 7 vezes de 2008 a março de 2015. Ora, dessas 7 vezes, a vez mais que vai sintetizar a crise mais poderosa vai ser exatamente esta grande cruz, que é a 5ª quadratura no fim de abril. Portanto, é esta quadratura que está aqui. Portanto, esta quadratura vai como que sintetizar toda a crise mundial, que vai ser de algum modo dinamizada desde 2008 a 2015. O que é que a gente pode dizer desta quadratura? Já disse, já foi dita muita coisa. Portanto, aqui há uma necessidade imperiosa de reestruturação digamos, de tudo o que é estruturas sociais vigentes, que estão muito longe da ordem do universo e muito longe da verdade do que é a evolução, portanto têm que ser totalmente postas em causa. Urano quer abrir caminho para um novo mundo, que eu diria que é, digamos, o paradigma da nova era, mas não é possível com estas estruturas decadentes, não amorosas, não planetárias, no sentido não unitárias, não justas, etc. Portanto, esta crise vai limpar o mundo, digamos, da sua ignorância e da sua cegueira cósmica, se a gente pode dizer assim, uma vez estamos a falar em astrologia. Agora, o que acontece para mim, esta cruz é a imagem limite da crise mundial atual, não é? Portanto, temos os valores ligados à intimidade, ligados à família, ligados ao egocentrismo das famílias frente ao mundo. O mundo é uma selva, nós somos o nosso pequeno mundo, e ligado a tudo o que é excessos de alimentação, etc., por aí fora, e ligado a uma ausência total de visão coletiva responsável. Portanto, e esta oposição Plutão-Júpiter está a dizer que as pessoas mesmo, as mais domésticas, têm que ser responsabilizadas pela sua participação social, por uma participação que vai transformar a sociedade num mundo melhor. No fundo é o grande apelo de Plutão àquele Júpiter, àquele Marte, e para quê? Para servir aquele Urano, não é? Que é quem vai à frente do barco dizendo que o mundo tem que mudar. O Marte em balança. Há um grande astrólogo australiano que vive no Canadá, que é o Philip Lindsay, que é um grande astrólogo esotérico. Ele diz que é a força da guerra no signo da paz. E a força da guerra no signo da paz ou é canalizada harmoniosamente para a paz, ou dá estas explosões erráticas que andam pelo mundo e que ainda vão ser maiores. Porquê? Porque o Marte, se não for canalizado para realmente um consenso de unidade planetária, se não for canalizado para um consenso de cooperação, se não for canalizado para um consenso de corretas relações humanas, como diz o mestre Malcolm, ele vai explodir, e está a explodir. Ora, o que é que acontece? Este Marte, ele diz o Lindsay, que ele está muito volúvel. Eu percebo o que ele quer dizer. Volúvel quer dizer, ele não tem terra, não tem chão, porque está em quadratura à terra, à quadratura. Ele é revoltado, rebelde, porque ele está oposto a Urano. Ele não tem valores corretos, porque ele está a quadratura a um Júpiter que está oposto a Plutão. Portanto, obviamente é um Marte alucinado, é um Marte que poderia ser muito bem aproveitado para fazer ajustes, para fazer pôr os inimigos de acordo, para aproveitar, pacificar tensões, mas que do ponto de vista social nem as responsabilidades políticas nem económicas nada sabem de facto orientar este Marte no sentido da harmonia, no sentido da paz, no sentido do equilíbrio entre os seres humanos. Portanto, isto é como o mundo está. Agora, eu interrogo-me há muito tempo que eu achava que Neptuno, que é realmente o planeta da União Universal, Neptuno iria ser a saída para esta cruz e para esta quadratura. E o que é extraordinário, não sabia muito bem como é que ele iria ser a saída. Mas a verdade é que, olhando para aqui, é fantástico, porque ele é mesmo a saída. Então vejam lá, o Neptuno, fora da cruz, o que é que está fora da cruz? Está Neptuno trina Júpiter, ou seja, há um adoçar do Júpiter, há um chamar Júpiter para uma dimensão espiritual e unitária. É a saída.
E Vênus está em trígono Saturno em Escorpião, ou seja, o Saturno segura aquela Vênus, e a experiência da humanidade já não querer exatamente coisas demasiado violentas, e este Saturno segurando as Vênus, ele vai de algum modo segurar o Marte nos seus excessos de explosão e de negatividade. Portanto, eu acho que, e ao mesmo tempo aquele Neptuno está bem ligado ao Sol, que nesta altura já está em Touro e a fazer um bom aspecto ao Sol. Portanto, e a Lua trígono ao Sol e a Lua trígono a Marte. Portanto, há aqui esperança de que as coisas não corram tão mal como poderiam correr se estes bons aspectos não tivessem aqui. Eu penso que não vai ser muito negativo, vai ser sim negativo para todas as pessoas que apanham com a cruz em cima. Não é? Quem tiver planetas próximos ou nos graus 13 de Carneiro, Câncer, Balança e Capricórnio, obviamente vai apanhar com a cruz em cima e terá que se interrogar o que é que o céu está a pedir como transformação. E já está a sentir, todos nós estamos a sentir esta cruz, de uma maneira ou de outra. E esta cruz vai durar até, diz o Lindsay, até pelo menos ao Natal de 2014, porque é quando o Capricórnio volta a ser iluminado pelo Sol. Então aí o Capricórnio poderá, de algum modo, exprimir qualquer coisa que já não seja esta cruz, ou pelo menos que seja ao fim desta cruz. E o que é interessante nisto é que na véspera de Natal, o Saturno entra em Sagitário, o que já é também uma folgazinha, já é uma abertura para isto, no sentido em que já são novos valores a poderem ser propostos. Eu devo dizer, para quem não sabe, que o Kira nasceu na minha cabeça, na minha aceitação e na minha vontade, quando foi o Congresso da Astrologia em 85 no Rio de Janeiro. Eu abri o Congresso e foi nesse dia que eu falei em público pela primeira vez. Eu costumo dizer que cuspi um caroço kármico, estava com Saturno em cima do Sol, e toda a gente perguntava como era em Portugal, e havia muito pouca coisa em Portugal naquela altura. E a vozinha cá a dizer-me, tens que ser tu, tens que ser tu. E eu estava a fazer 50 anos naquele dia exatos, que é o retorno de Quiron. E o retorno de Quiron é o encontro do sentido da vida, como costumam dizer. E eu perguntaram-me o que é que eu achava que eu não tinha que fazer grupo nenhum. Porque eu tenho 3 planetas na casa 5, trígono a Plutão, trígono não sei o que, eu sou muito individualista, e na 11 eu achava que não tinha lá planeta nenhum. Tinha o Quiron, eu não sabia. E as pessoas têm, como é que é, e a voz cá dentro, tens que ser tu, porque estás coincidente com o dia dos teus anos, era tão mágico, tão quirótico, eu estar a abrir um centro da astrologia pela primeira vez, com Saturno em cima do Sol, e ao mesmo tempo a falar a 600 pessoas, quando eu nunca tinha aceito falar a ninguém publicamente, eu pensei, tem que ser eu mesmo. E o Quiron está aqui e faz um retorno de Saturno no fim deste ano. Portanto venceu esta, pelo menos, estes anos de existência. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, para mim, Saturno entrar em Sagitário é realmente um marco de novo tempo e de nova vida. Pelo menos para mim foi, e se calhar agora o novo Saturno, não sei o que é que ele traz, mas alguma coisa também diferente vai trazer. Mas, portanto, será também um bocadinho uma janela aberta para este tema. Portanto, agora, até Capricórnio, até ao fim, pelo menos deste ciclo todo, também cósmico, porque parece-me que é março ou fevereiro que realmente há a última quadratura de Urano a Plutão, que obviamente que esta cruz vai estar ativa. Agora, quando eu vi que havia estes trígonos de Neptuno, Júpiter, de Saturno a Vênus, eu pensei, bem, o mundo está seguro, pelo menos está relativamente seguro, não vai ser o caos, não vai ser o apocalipse, não vai ser essa hecatomba que poderia ser, atenção. Mas vamos agora um bocadinho mais para a frente, e eu queria mostrar aqui o tema que já se falou agora, mas eu tive muita vontade de o fazer, até para poder dizer o que vou dizer agora. Portanto, isto é o tema dos Estados Unidos, isto é a cruz, falta aqui esta quadratura, peço desculpa, mas ela está lá, esquecemos de pôr. Este aqui é a cruz dos Estados Unidos, a cruz sobre o tema dos Estados Unidos. Então, o Sol dos Estados Unidos em Câncer, os Estados Unidos muito canceriano, muito familiar, muito não sei o quê, e obviamente muito prepotente também, porque está com o Sol oposto a Plutão, e isto eu não sabia, vou agora analisando o céu que eu vi, ele está em quadratura a Saturno em Balança.
Porquê? Porque, exatamente, ele é paternalista, um Sol em Câncer é o pai, não é o grande pai, mas é o pai que explora os filhos, que explora, ou seja, que vem como paternalista e depois os países supostamente associados são explorados por este imperialismo, como foi todo o tempo e as pessoas sabem. Agora, o Júpiter está em cima daquele Sol, portanto está a reforçar estes valores equívocos, como o Júpiter está ali, a fazer um novo ciclo de Júpiter, portanto a fechar um ciclo de Júpiter sobre o Sol. E o Plutão está em quadratura ao Saturno dos Estados Unidos, está em quadratura ao Sol dos Estados Unidos, o Urano está em quadratura ao Sol dos Estados Unidos, o Urano está em quadratura ao Saturno dos Estados Unidos, portanto a gente pergunta-se o que é que vai acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, não faço ideia, nem pretendo agora que alguma coisa vai acontecer no sentido que os Estados Unidos está num impasse económico, como vocês sabem, está à beira de qualquer coisa muito grave, pode acontecer qualquer coisa muito grave do ponto de vista económico, se acontecer do ponto de vista, sobretudo, das não corretas relações humanas, que eram os Estados Unidos com os despícios todos, portanto, alguma coisa vai acabar, pode ser o fim do imperialismo americano, como não sei, mas pode. Vamos ver, há aqui coisas também mais simpáticas, há por exemplo aqui um Plutão trígono a Neptuno, que também dá um certo equilíbrio, e um Marte trígono a Neptuno, o Marte rege o Escorpião, que está bem ligado ao Neptuno, está bem ligado à Lua em Aquário, portanto pode haver aqui também um atenuar de coisas que não seja tão grave. Agora vejam o eixo do cabeça do dragão, ele evolui pela casa 8, evolui pela morte desta velha imagem nacional, não é? Agora, é interessante ver porque eu penso, andava há muito tempo à espera que isto acontecesse, quer dizer, que o universo se confrontasse com os Estados Unidos para realmente poder encostá-lo à parede. Não sei o que é que vai acontecer, nunca faço previsões, porque é tudo tão mágico e tudo tão dependente de como as forças de luz do planeta podem segurar o barco, que a gente não pode saber. Depende de cada um segurarem os barcos ou não segurarem. Portanto, todos nós somos responsáveis por tudo isto está a acontecer. Portanto, depende como as pessoas souberem gerir esta situação. E os próprios americanos, obviamente. Agora vamos ver um tema que eu trouxe, que vocês não conhecem, isso é assim uma coisa nova, mas que eu acho muito interessante e, portanto, eu quero pôr. Então, vou-vos mostrar o tema da aparição de Fátima e depois para vos dizer o que é que vai acontecer. Então, Fátima, isto é o tema do meio-dia em que apareceu, 13 de maio de 1918, às 12 horas, quando apareceu supostamente ou não supostamente, Nossa Senhora aos pastorinhos. Quando eu vi este tema fiquei impressionadíssimo. Isto é um tema com um poder de irradiação social imenso. É um tema que pode ser conhecido e visto pelo próprio planeta. Mas, ou seja um acontecimento, pode ter caráter mundial. Agora, o que é que aconteceu a partir daí? Este tema está em Câncer, vem do passado, de um passado muito religioso, Saturno, Neptuno, que de algum modo dominou e tomou conta deste tema e desta situação, mas este tema está em quadratura à Lua em Aquário, que é o novo mundo, que é a nova visão do mundo, que é a nova sociedade, e em quadratura a Urano, que é o planeta da liberdade, porque obviamente toda a gente sabe que a liberdade do ponto de vista da Igreja Católica é bastante discutível, e portanto está quadratura a Urano, quadratura à Lua. Portanto, é uma aparição, é uma potência, é um poder, digamos, que está controlado por uma igreja, eu não vou dizer mal da igreja com certeza, respeito, há muita coisa importante e boa na igreja, mas por uma igreja, fora este Papa que é extraordinário, que está aqui, é o primeiro Papa cristão que eu verdadeiramente conheço, ou o primeiro sacerdote cristão que eu conheço e que é fantástico, não sei até que ponto é que ele tem poder para realmente regenerar toda a estrutura da igreja, não faço ideia. De qualquer maneira, ele já é uma luz no mundo. Agora, esta estrutura, esta instituição, obviamente que ela é, o mínimo que se pode dizer é conservadora, não é? No sentido que não aceita a astrologia, não aceita tudo o que vai no sentido do futuro. O que é que acontece agora? Vamos ver, isto é o eixo de evolução de Fátima. Reparem, 13 graus. Agora vejam o que vai acontecer. Atenção. Ouçam, vejam. A cruz cósmica cai em cima do eixo de evolução de Fátima. Eu fiquei tão emocionada quando percebi isto. Então é assim, o Plutão está na cabeça do dragão, grau 8. O eixo de evolução também está no grau 13. O eixo de evolução está... O Júpiter está na cauda do dragão. Isto representa o velho Júpiter com a velha estrutura religiosa do passado.
Este Plutão está a fazer sextil à Lua em Aquário, a Lua em Aquário está a fazer sextil ao Urano no meio do céu, e o próprio Plutão está a fazer trígono ao Marte que está lá em cima. Ou seja, é uma período incrível de dar um salto quântico para uma nova espiritualidade. Uma nova espiritualidade que obviamente será cristã, porque não há espiritualidade que não seja cristã. Portanto, será uma espiritualidade cristã, planetária, em que, do meu ponto de vista, a humanidade, qualquer ser humano cristão do mundo, ou pelo menos com o coração aberto, ser cristão é ter o coração aberto à vida e aos outros, portanto, qualquer pessoa com o coração aberto sente-se em casa quando vier a Fátima, ou seja, é um centro espiritual, planetário, que pode abrir para o mundo. E que eu acho que é a potência que esta situação e que esta realidade e que esta aparição tem, para quem acreditar que se passam coisas mágicas e extraordinárias neste mundo. Portanto, eu quis mostrar isto aqui, é a primeira vez que eu tenho mostrado isto aos meus alunos de 7º ano, mas que eu pus aqui o tema em público e queria trazê-lo para verem que... quer dizer uma coisa, o Papa, que é realmente um ser muito especial e muito inspirado e muito, é uma figura de facto de paz no mundo, no meio deste mundo de guerra, ele, sem saber disto, porque a astrologia tem a certeza que não sabe, talvez eu consiga um dia, sem saber disto, ele não sei como é que se diz, como é que tu dizes que ele diz? Consagrou Nossa Senhora de Fátima a padroeira mundial, padroeira planetária, sem saber disto. Ou seja, ele tornou Nossa Senhora de Fátima um acontecimento para o planeta, que é exatamente... Maria Fátima. Maria Fátima. Sim, mas eu queria dizer que o Saturno estava em Escorpião devido ao nosso Saturno natal de Fátima, que rege, portanto, esse trigo na cabeça do dragão. Pois, exatamente. Nessa altura é que ele Saturno. De maneira que ele fez, eu não sabia isto há pouco tempo, há um mês ou 2 meses, ele realmente instituiu Nossa Senhora a padroeira do mundo. Portanto, isso já é abrir caminho para tudo isto. Para uma de resto, ele quando fez isto, o Plutão já devia estar conjunto com a cabeça de Fátima, mais ou menos. Portanto, há aqui uma enorme abertura para uma nova espiritualidade cristã, sempre cristã. Uma nova espiritualidade que não tenha, digamos, os tabus rígidos e dogmáticos da antiga Igreja e que possa abrir Fátima para... E Fátima diz Portugal. Portugal está neste contexto. Portugal converte-se e Portugal pode dar uma palavra de luz ao mundo num dia em que voltar a comunicar, digamos, com o Neptuno que rege o seu Sol. Não é? Portanto, Fátima, Portugal, digamos que isto para mim pode ser também um sublinhar da importância espiritual de Portugal se converter, e pode se converter de um dia para o outro, porque essas conversões são mágicas e acontecem assim, pode dar uma palavra espiritual ao mundo, como Fátima pode ser um centro de convergência espiritual do mundo, lá, não como sendo, digamos, estando debaixo da autoridade de uma igreja portuguesa, mas como sendo um centro espiritual para qualquer ser humano que queira ligar-se a outra dimensão. Portanto, queria dizer isto, penso que... já agora, se quiser, mostro Portugal. Eu tinha aqui, mas isto não tem... O Luís talvez estava a dizer mais coisas disto do que eu. Vou pôr outra vez o tema de Portugal, que estava no princípio. Eu pus... Onde é que ele está? Este é o tema de Portugal e este é o tema da cruz em cima. O tema de Portugal, não temos muito tempo para falar, e este é o tema da cruz. Então, a cruz está aqui. Agora, o que é que eu posso dizer desta cruz? Não há muito, porque não há nenhum grau 13 para Portugal. Digamos que a lua ascendente anda lá muito perto. Agora, onde que se pode ver é que onde está o portão é nas relações. Como é que ela diz as relações? As parcerias. As parcerias. Uma amiguinha que faz astrologia política, que é Rosita Iguana, ela intitula-se Rosita Iguana, e ela não vive cá e vem a Portugal uma vez por mês fazer astrologia política aqui. Ela chama parcerias, em astrologia política, parcerias aos contactos dos países uns com os outros. Ora bem, as parcerias é que têm que passar com o Plutão, apanham com o Plutão em cima em Portugal. Ou seja, Portugal tem que regenerar totalmente as suas relações com o estrangeiro. Parar destas dependências, parar destas falsas identificações, parar desta traição nacional, que eu acho que é o que o governo está a fazer, e coisas do género.
Portanto, Plutão cai ali. Júpiter está deste lado, a sublinhar muito também um nacionalismo muito sentimental e muito fechado sobre essa energia canceriana e que tem que abrir mais para consciências universais e sociais e mais abrir para uma responsabilidade social até na própria relação com o resto do mundo, não é? Portugal fecha-se na sua conchinha aqui do fim da Europa e o Urano está no meio do céu. O Urano está no meio do céu. O Mercúrio de Portugal está no meio do céu, é um Mercúrio muito criativo, porque está bem ligado a Urano e bem ligado, tem aqui o Trigo e bem ligado a Marte. Os portugueses parecem se interessar-se certas coisas. Há quem diga, os portugueses não sei o quê, são um bocadinho atrasados. Eu vivi em Paris e aprendi 6 anos e aprendi a ter o máximo amor por esta terra, vista à distância. E o que eu percebi, eu lembro-me que uma vez, eu estive lá muito, enfim, andei lá muito próxima, digamos, dos grupos de esquerda e extrema esquerda que estavam lá, e houve um maio 68 ou maio 67, não sei, em que houve uma grande festa do trabalhador em Paris. E eles faziam barracas dos países, cada país tinha a sua exposição, o seu stand, digamos, a sua barraca. E eu fui lá uma vez, há 2 ou 3 dias antes daquilo abrir, e estava tudo pronto. A Alemanha, não sei o quê, tinha levado 2 anos, 1 mês, 3 meses a fazer aquilo. Portugal estava quase por fazer. Eu disse, ai meu Deus, como é que eles vão? Não é que no dia estava pronto. Os portugueses são assim. É assim. Isso é cangano. Pai, isto podia ser uma coisa triste, é que menosprezam-se a si próprios, não sabem a sua identidade, não vendem, não conhecem a sua identidade, valorizam tudo o que é estrangeiro e portanto, eles nunca sabem fazer nada, dizem mal de si. Eles são fantásticos, não se conhecem, mas quando eles querem uma coisa, eles em 24 horas fazem, os outros fazem no mês. Portanto, não venham dizer que eles não sabem lidar com a realidade. Eles sabem a realidade, eles não lhe interessa esta realidade. Porque gostam mais de cantar o fado e estão mais ligados à realidades sentimentais e emocionais e têm a ver com o coração, embora o coração um bocado confuso, mas tem a ver com o coração. Portanto, Portugal tem que acordar para a sua identidade, tem que acordar para os seus governadores. Acho que aquele Urano lá em cima, com mais ou menos conjunto, já não está bem conjunto 4 para 3, é quase 10, ainda está conjunto ao Mercúrio de Portugal, este país pode dar um vai, arrancar e ter uma ideia genial para qualquer coisa, pode. E eu espero que aconteça. Mas eu acho que a cruz em cima de Portugal é isto. Não vejo muito mais que se possa dizer. A não ser que Neptuno entrou em peixes e obviamente que já está a dinamizar em Portugal uma nova espiritualidade que não existia. No Portugal fechou-se completamente a um materialismo que não lhe diz respeito, vestiu a capa do mundo de lá fora e ele tem que assumir a sua identidade. A sua identidade de velho país, com uma velha alma lusitana já atravessou os mares e uniu continentes. Não é? Muito obrigada. O Luís Resina não precisa de apresentação. E vai falar sobre o que realmente lhe apeteceu. Enquanto ele liga ao computador, eu faço notar que no tema de equinócio, para Portugal, o único planeta angular, o único planeta que está num ângulo, é Neptuno. O único planeta angular no tema do equinócio para Portugal é Neptuno. Está no descendente. Portanto, eu penso que a gente ainda não consegue ceder, por enquanto, à espiritualidade que a Maria Flávia falava e que nos pertence. Mas, pelo menos, é o único planeta angular, o que já nos dá uma esperança. Para ali é que é o caminho. Luís, como é que vai essa parte técnica? Quer dizer, ele está ligado, mas não está a pensar. A ver, o Alberto é que sabe, ele já se agora. Não tirou o chip, tirou o que estava O Neptuno fazendo o ingresso do Sol em Carneiro para Lisboa.
O Neptuno está no descendente. Não vai ver o restante. Está descendente, portanto, quer dizer, a Flávia diz quando é que a gente toma essas possibilidades. Parece que ainda não, mas quer dizer, tudo o que a gente viu para a Ucrânia está então no fundo do céu. É um bocadinho melhor ter Neptuno no descendente, confesso. Não estou a dizer, olhando para o tema do ingresso, como tema, a gente pode fazer o ingresso para vários países do mundo. Olhando para o tema do ingresso hoje, aqui, às 4h57, o que aparece é que é tudo descendente. À mesma hora, o T, uma hora universal para Kiev, o que aparece é Plutão. É só o tema, não é sobreposição de uma carta. Chega. Bom, enquanto eles continuam nisto, eu posso falar de outros personagens. Querem? Ou querem? Então, enquanto estão a tratar de problemas técnicos, eu vou falar de um personagem que me incomoda horrivelmente neste vídeo. Não. O pequeno Putin. Eu não sei até que ponto é que... Não quero acabar. Está ligado? Eu não sei que ponto é que vocês conhecem o tema do Putin. Se alguém já fez. O Putin tem 4 planetas em balança na casa 12, onde tem transitado o Marte para a frente e para trás desde dezembro até julho. Então, tudo isto está a operar a nível do inconsciente. Está no Sol, está na cúspide da 11 com a 12. Portanto, depende, se faz outro sistema de casas, está na 12. Portanto, ele tem 4 planetas, todos na 12. 11 Marte se passeia, não é? Desde há que tempos. Tudo isto em balança. Portanto, esqueci-me só de dizer. É que o Sol dele está a 13 de balança. Onde vai estar o Marte e sujeito a esta quadratura. De maneira que o Putin, eu tenho alguma esperança disso, que o Putin esteja numa tal panela de pressão que eventualmente este longo e prolongado trânsito de Marte em balança tenha efeito sobre a sua pessoa, mas como a sua pessoa é presidente de um país atacante, que isto tenha efeito sobre ele. Porque há um aspecto, quando estiver pronto, Luís, eu calmo. Porque há um aspecto histórico que algum de vocês talvez conheça. Ao longo da história, quem começa uma guerra sobre Mercúrio retrógrado, perde. E ele anunciou a sua intenção de guerra, quer dizer, ele pediu ao Parlamento russo para apoiar a sua intenção de guerra no primeiro dia de Marte estacionário. Portanto, eu tenho alguma esperança que toda esta situação muito explosiva, através da personalidade do Putin e sabendo que Marte retrógrado não é uma boa ideia começar hostilidades, que toda esta explosão acabe por não ter as consequências muito graves que nós não gostaríamos e que de facto a saída seja a água, seja Vênus, seja Neptuno e que a espiritualidade e que a água vença todo este fogo e estes vulcões e esta quadratura fortíssima. Não, nada, isto é para nós.
nós educarmos e, como diz a editorial que agora já se foi embora, é para compartilhar saberes. Eu acabei de compartilhar o meu. Pronto. Olá, Bom, parece que há aqui uns problemas técnicos, a resolução não está melhor, mas não faz mal. Falamos também do que for essencial e principal, sem recorrer muito aos gráficos. Eu realmente também tinha feito todos os mapas, desde a Rússia, Crimeia, Ucrânia, tinha analisado isto tudo. Realmente o grau 13 é fundamental nesta fase, um grau de transformação forte. Em relação, vamos cingir aqui um bocadinho, acho que as crises maiores realmente é até ao final de abril, principalmente porque em abril vamos ter 2 eclipses, um da Lua e outro do Sol. Eu não tinha feito os mapas, mas não, eles não se estão a ver muito bem, de qualquer modo são interessantes. Depois, em outubro, teremos também, de 2014, um eclipse no Escorpião, outubro, novembro, e finaliza-se o ano com mais 2 eclipses, um do Sol e outro da Lua. Em relação a Portugal, queria falar aqui um bocadinho do mapa da República, porque, no fundo, apesar de termos os mapas simbólicos do início das nacionalidades, nós vivemos na República. Este é um mapa vigente do ponto de vista político, por isso que tem o Sol em balança a 11 graus e que também está a ser afetado por tudo isto, já há 2 anos, desde a quadratura, 2, 3 anos, com a quadratura de Plutão, com a crise que começou mais visível, do ponto de vista visível. Sabemos que Plutão, ao fazer aspecto em quadratura ao Sol da República, traz aquilo que estava escondido à superfície. Isso começou no governo de Sócrates, continua no Passos Coelho, e vai até ao final deste ano, porque ainda temos uma passagem de Plutão a 11 graus em Capricórnio no fim do ano. Temos aqui o Sol conjunto com Marte em balança, aqui na casa 11. Aqui isto vê-se muito mal, porque a resolução está mal. Temos o Júpiter em balança e toda esta crise de balança também é um signo que tem a ver com dualidades, ou seja, equilibrar dualidades. E aqui em Portugal nós temos vivido muitas dualidades norte-sul, PST-PS, Benfica Sporting, ou então Lisboa-Porto, estamos sempre a tentar, estamos a ver agora estas tentativas de negociações entre o PST e o PS, que assim à primeira vista parece que não vão ter grande sucesso, não é? Principalmente com o Marte em balança, mas a crise também tem algo positivo, porque eu sinto que no final da crise, pelo menos estou a falar só deste ano, há realmente a clara ideia de que é através da cooperação que se pode fazer alguma coisa. E as pessoas têm que se unir e tem que haver outra consciência, quer ao nível coletivo do povo, quer ao nível partidário também. Ou seja, estamos num tempo em que a parte espiritual e material tem que se religar e todas as dualidades têm que ser superadas e transformadas. Esta grande cruz cósmica em signos cardinais neste ano de 2014 traz também inícios de novos ciclos, porque os signos cardinais libertam energia dos 4 elementos, não é? As forças, vamos chamar mais revolucionárias, é Urano e Carneiro. Urano e Carneiro é a grande capacidade do indivíduo de se libertar
do coletivo, fazer o seu caminho de individuação e realmente ter novos insights sobre o que é a liberdade, sobre o que é o indivíduo e fazer uma relação muito mais direta na sua relação com o coletivo. Plutão em Capricórnio é aquilo que já falaram e estamos a assistir, que é a passagem de poderes do ponto de vista social e coletivo. Se analisarmos historicamente, sabemos que a última vez que o Plutão esteve em Capricórnio começou, as coisas levam o seu tempo, mas quem começou a emergir foi os Estados Unidos da América. Os ingleses estavam a cobrar grandes impostos na América. A América começa a nascer e a Inglaterra progressivamente começa a cair. Isso é o anúncio do Império Inglês. Se recuarmos 250 anos mais atrás, quem era o grande império nessa altura? Era Portugal. Ok, estávamos no reinado de Dom João III, nunca o império foi tão vasto, tínhamos a melhor marinha naval do mundo, técnica, e realmente começou a queda. O próprio Camões já profetizou, de alguma maneira, começou a queda do Império Português. E quando um império cai, depois há outro que o vem substituir. Por isso, este é os ciclos de Plutão em Capricórnio. Júpiter em Caranguejo está a trazer questões regionais e nacionais, como é o caso desta questão da Crimeia com a Ucrânia, a União Soviética. São questões muito regionais, que traz uma espécie de nacionalismo à volta, mas estes nacionalismos têm de ser integrados numa outra perspectiva muito mais aberta ou muito mais universalista. Se vemos que o trabalho de Urano tem a ver com libertação e de uma visão mais global, ligada à mente coletiva, e temos Neptuno por trás, que é passar o planeta a seguir a Urano e Neptuno, que vem mais do que globalizar, porque não gosto muito da palavra globalização. Para Neptuno é universalização. E isto é que todos os locais podem ser uma aldeia global ou universal, assim como o Fernando Pessoa dizia que o sino da minha aldeia é uma perspectiva mais universalista, não é? Então podemos encontrar o todo na parte e é necessário que a expansão do ponto de vista de consciência a nível mundial se alargue, mas para isso vamos ter uma crise que vai tocar alguns extremos, pois pode ser que não passe dos seus regionalismos, mas pelo menos a crise económica vai com certeza afundar mais, e daí virá uma nova forma, se calhar, de lidar com a economia mundial. Isso porque os Estados Unidos vai ser atingido, exatamente com o Plutão ao grau 13, e na maçonaria que deu origem aos Estados Unidos, o número 13 está extremamente importante porque está no dólar. Se vocês virem a nota do dólar, está lá o número 13. Por isso vai ter consequências profundas. O que é que eu queria salientar ainda aqui, voltando aqui ao mapa da República, já muito foi dito, tudo e do resto. Estamos num momento em que estamos a equacionar realmente não só a dívida, mas a relação da integração de Portugal no euro. Quando em 1985 foi assinado nos Jerónimos a entrada na Comunidade Europeia, Saturno estava exatamente em cima da cauda do dragão da República, a 21 graus de Escorpião. E neste momento temos o retorno de Saturno nesse mesmo ponto, o que significa que também está a ser avaliado todas as formas de integração coletiva e aquilo que elas nos podem trazer ou não.
Depois deste processo de crise de identidade, de pelotão em quadratura ao sol, de reavaliação disto tudo, há uma coisa bastante positiva que é partilhado tanto no mapa da República como no mapa simbólico de Portugal, porque o ascendente de Portugal está entre os 8 a 10 graus de caranguejo, e nos próximos 2 anos o Neptuno vai avançar para o trígono ascendente, o que pode realmente aumentar muito a espiritualidade neste país e o sentimento de solidariedade, as duas coisas. Isso é realmente fundamental. E é interessante que acabaste de ser sobre Fátima, porque quando o Papa foi entrevistado há uns meses atrás, ele disse que vinha cá, quando? Em 2017, em maio de 2017, ou seja, no 13 de maio, mais um número 13, em 2017, que faz 100 anos do fenómeno de Fátima, mas para Portugal vai ser muito importante, porque em relação aos ciclos de Portugal, o Urano vai mexer num eixo fundamental, que é os 25 graus da balança, 25 graus do carneiro, que foi a última vez que o Urano passou nesse eixo foi quando se deu o 25 de Abril. Se recuarmos para trás, há muitos fenómenos ligados com os ciclos do Urano, e agora, em 2017, vamos ter essa oposição de Urano a 25 carneiro por 25 da balança. E vai ser um ano extremamente importante para nós. Até lá ainda vamos ter que sofrer um bocadinho, pelo menos ao nível material. Mas alguma coisa tem que acordar este país. E penso que esta crise é uma oportunidade para um salto quântico de consciência e de outros valores que necessitam de ser implementados o mais rápido possível. Bom, eu podia falar ainda mais de outros temas, não sei se alguém quer propor alguma questão. Eu só gostava de dizer uma coisa, não sei se o lago de Fátima e o lago do Sol, e eu, que sou amiga e amiga da senhora, que mudou para o 94 anos, que os pais, não é pergunta, é para dizer, para pôr esta coisa diferente. O milagre do Sol, muita gente é que o pai é primo do pai do Mário Soares, do doutor João Soares. Certo? É porque não há problema ser bicho de Salazar, quer dizer, não ser assim. Vamos ter. Eu queria também pôr, mas não dá para visualizar o mapa do equinócio para Lisboa. Tem o Sol, mas podemos dizer que aquela cruz em T que já vimos, a cruz cósmica, ou a cruz em T, com o Urano em si de encarnar, sai na casa 8. Por isso, o Urano está na casa 8. Há a necessidade de libertação das dívidas, porque a casa 8 representa também o aspecto, os credores de Portugal. Isso durante este equinócio, até ao solstício de inverno, pelo menos haverá um trabalho de libertação de tudo o que seja dependências emocionais ou materiais. Esse é o trabalho do Urano encarnado na casa 8. O Mercúrio, que é regente do ascendente, o ascendente é Virgem, é o que eu me lembro. Queres que eu ponha, que eu tenho ali no mapa? Tens aí. Eu lembro que o Mercúrio tem conjunto com o Neptuno. Com o Neptuno em peixe. E com Píranos.
Isto é a resolução a mais para o... Tens um computador bom demais. Só para chincalhar. É só para chincalhar. Fala que a gente já se conhece há muito tempo. Só para chincalhar. A resolução é demasiada. A resolução é demasiada. Lá venho eu com o meu... com esta história, não é? O Windows 8 é o que dá. Sempre temos. Então, karmicamente, temos aqui a Lua conjunção com Saturno, que está conjunta com a cauda da República. Por isso estamos dependentes do exterior. Ainda completamente, e por razões kármicas ainda vamos estar mais algum tempo dependentes. O Mercúrio regente ascendente está conjunto aqui com Netuno e Peixes. Isto também, por um lado, do ponto de vista material, requer sacrifícios, mas do ponto de vista espiritual é bom. Esta conjunção Mercúrio-Netuno. Talvez nos ponha mais solidários, finalmente, não? Sim, tu achas? sim, acho que sim. A solidariedade que a Maria Flávia falou, isto é uma boa oportunidade. Exatamente. E temos aqui um Júpiter na casa dos amigos. Os amigos do país são as cores onde ele está integrado, não é? O chamado... Sim, a comunidade europeia vai ajudar. Agora é engraçado, houve este manifesto dos 70, que querem renegociar a dívida, e tiveram logo apoio de economistas estrangeiros, de grandes nomes da economia que puseram-se a favor que a nossa dívida está a ser mal negociada. E então, eles puseram-se logo agora a favor disso. Isto também deve ser o Júpiter, isto foi hoje aluno, deve ter sido o Júpiter em trigo aqui, ou hoje o ascendente. E o Luís, eu ouvi na telefonia esta manhã a dizer que uma pessoa do governo a dizer que se espantou com a rapidez. E eu só via a quadratura com o Urano. Então espantou-se com a rapidez da reação dos economistas. Dos economistas, sim. Por isso o Urano na casa 8 e o Marte no 2 também está aqui. Sim, quer dizer. Por isso, eu acho que a parte da economia vai ter que ser revista, porque a cabeça de dragão, o trânsito da cabeça de dragão que anda para trás, que é o seu movimento é meio retrógrado, vai fazer conjunção com o Marte no 2. Logo, embalaço. Logo tem de se rever a economia mesmo. Transformações profundas, como voltar na casa 5, continuam ao nível da identidade. Ainda não sabemos muito bem quem somos, não é? Ou pelo menos nos perdemos um bocado. Ainda estamos no nevoeiro. A saída ou seja, temos de libertar da dependência exterior, que é a Urano na casa 8, a saída da cruzentia na casa 2, o que significa que o trabalho é desenvolver o nosso valor interno, pessoal, autoestima própria de Portugal, do seu valor. Okay. E que neste caso, sim, exatamente. E neste caso, quando encontrar o seu valor próprio, facilmente o regente do ascendente conjunto com Neptuno se torna universalista. Não é? A passagem, primeiro temos que
nos encontrar connosco e depois passar para uma universalidade, mas sabendo quem somos. Este é um trabalho que vai ser feito, que começa agora mais forte, 2014, e até 2017 deveria estar concluído. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, Maria Flávia, por receber aqui também a Associação Portuguesa da Astrologia, os nossos membros. Obrigada a todos pela presença e até sempre, e vamos ter muitos mais. Obrigada, Maria Flávia.